A nossa grande preocupação em relação a esses crimes é justamente essa cifra oculta. Porque nós trabalhamos com números, mas nós sabemos que eles estão muito aquém da verdadeira realidade. Sim. Então, esse abuso sexual contra a criança e adolescente, ele permeia a sociedade como um todo. É muito triste. Independente da condição social. Independente da condição social. Nós vemos casos em todos os segmentos. Agora, da mesma forma, nós sabemos que as crianças que estão nessa vulnerabilidade social, elas muitas vezes ficam mais vulneráveis mesmo a determinados tipos de perigos, entre outros né, desse abuso sexual, da exploração sexual. Mas o que mais nós destacamos é que esse mal afeta todas as camadas sociais, né? E realmente é só um treino, uma atenção, né? Conhecimento, né? O conhecimento ele é libertador. Eu me lembro de uma entrevista que a Xuxa fez quando ela verbalizou que ela também foi vítima, quando criança, de violência sexual. Ela disse, se a minha mãe tivesse olhado nos meus olhos, ela veria a tristeza na minha alma. Então, nós precisamos realmente desse olhar nos olhos das nossas crianças, dos nossos adolescentes, porque é um problema que é assustador. Assustador. Muitas vezes nós não pensamos que isso está tão próximo, mas eu quero dizer para vocês, tanto na minha parte profissional, quanto na parte acadêmica, quanto no dia a dia, é assustador o número de pessoas que são vítimas desse tipo de violência. Não deixe seu filho, sua filha, estar em locais onde um adulto responsável não esteja vigilante. Muito cuidado em mandá-los para casa de vizinhos. Ah, mas eu conheço o meu vizinho, uma pessoa maravilhosa. E o amigo do filho do seu vizinho que foi visitar o seu vizinho naquele momento. Você não sabe. Então, você tem que ficar atento. Criança tem que estar sobre o olhar do seu responsável, E outra coisa, a criança ela pode não verbalizar, mas o corpo fala. Ficar atento a alguns detalhes, por exemplo, aquela criança que não quer ficar sozinha com um tio, com um padrasto, né? Aquela criança que de repente era muito alegre e ficou muito triste, ficou muito parada. Procure analisar essa mudança drástica de comportamento, às vezes até mudança alimentar. Cria uma compulsão, às vezes a criança também, por outro lado, às vezes não quer se alimentar. Nós vamos já falar sobre esses sinais de alertas que despertam para o interesse de investigar mais profundamente a condição da criança. Tem participação do público para vocês. Vamos lá. O Paulo de São Brás comenta aqui que atualmente, através da imprensa, teve um caso de exploração infantil onde os pais exploravam seus filhos. Ele gostaria de saber como se formaliza a denúncia nesse caso e o que fazer se os pais negarem os fatos. Bom, como qualquer denúncia de crime, a pessoa deve se dirigir à delegacia mais próxima e fazer a colocação, vai fazer um boletim de ocorrência e a partir daí dos elementos vai ser investigado toda a procedência. E nós temos que ter muita cautela. Assim como nós temos que ter cautela em relação a fatos que estão encobertos e são reais, temos que ter cautela também na investigação policial, por isso que a maior parte é feita de forma sigilosa, para situações que acabam não sendo o que parece ser. Lembra da escola de São Paulo? Onde houve uma comoção, a escola foi fechada, houve uma série de situações e depois descobriu-se que, na verdade, a criança que era aluna da escola não havia sofrido abuso sexual naquela escola. Então, toda a cautela é pouca nessas situações, mas sim deve ser colocado. Se a pessoa não tem coragem de ir a uma delegacia para fazer uma denúncia, ela pode ir ao conselho tutelar, né? Uma vez que a criança está exposta e o conselho tutelar tem, por determinação legal, fazer a denúncia. Se ela não tem coragem de ir no conselho tutelar, não tem coragem de fazer a denúncia, ela pode usar mecanismos anônimos, de denúncia anônima. E aqui nós colocamos o Disque 100, que é um mecanismo nacional, muito utilizado, onde cada denúncia vai ser apurada e vai ser encaminhado para as autoridades competentes para a devida apuração. Aqui no estado do Pará, nós temos
o 181, que também é o Disque Denúncias Anônimas, você pode também estar utilizando. A sua identidade vai ser preservada, porque às vezes você não tem certeza, mas você tem uma grave desconfiança. Exato. E você tem que ter aquela sensibilidade de não tem certeza, mas pode estar acontecendo, eu preciso proteger. Exato. A proteção está em primeiro lugar, né, para poder evitar um mal maior.